Hoje a gente vai falar desse tema aí que está mudando o mundo. Um dos temas que eu mais gosto de falar ultimamente, eu até brinco que a minha esposa já me chama de chato GPT. Né? Então, bem rapidamente, dando uma contextualização, hoje é isso que é falado sobre inteligência artificial no mundo, pode impactar até 40% dos empregos. Eu gosto muito da palavra impactar. Tem muita gente que tem medo de substituir. Eu acho que isso pode acontecer de fato, mas a gente ainda não está nessa fase. A gente está na fase do impacto. Então, todo mundo tendo que aprender uma nova forma de trabalhar, de trazer essa tecnologia para o dia a dia. IA vai atingir o mercado de trabalho com uma tsunami, diz a chefe do Fundo Monetário Internacional, e eu acredito muito nisso. Eu estava conversando ontem com o pessoal da Prepara que, para mim, a barreira entre o mundo adotar IA extremamente rápido é uma folha de papel. É literalmente as pessoas não saberem que ela está lá e o que ela é capaz de fazer e que não é difícil. Entendeu? Quando elas perceberem, eu acho que vai ser muito rápida essa adoção. Então, por isso que é muito importante a gente já se capacitar enquanto isso não aconteceu ainda. E ela deve gerar prejuízo bilionário para músicos e para outras profissões também, vou mostrar para vocês algumas coisas disso. Pode impactar 37 milhões de trabalhadores e eu gosto de deixar aquela última notícia, vai mudar o que significa ter um trabalho. Diz-se, né, que em até 10 anos a IA vai ser capaz de fazer 80% de 80% de tudo que a gente tem de trabalho hoje. Então isso também conversa com o que falaram mais cedo hoje do Fórum Econômico Mundial, que tem lá uma declaração no relatório de que 50% da força de trabalho do mundo vai ter que se recapacitar até 2030. Tá? Então isso é importante. Aqui, relatório da Microsoft do LinkedIn falando já que 80% dos líderes acreditam que as empresas precisam adotar IA, mas que 60% se preocupam que elas ainda não estão agindo em relação a isso. E eu vejo isso constantemente. Várias vezes lá no Brasil eu fui contratado por até empresas de capital aberto na bolsa porque era algum executivo descobrir a IA e quando ele ia conversar com alguém na empresa, ele enfrentava resistência. As pessoas, tipo, não, vamos ver isso ano que vem. Não, esse negócio, esse AI aí, sabe, eu tô vendo umas notícias e a pessoa fica, meu Deus, cara, a gente precisa trazer isso. Vem alguém aqui de fora para mostrar para eles o quanto é importante. Então, isso aqui é bem relevante, tá? As empresas ainda estão demorando para se mexer. E 66% dos líderes dizem que já não contratariam mais alguém sem habilidade de IA. Então, para quem empreende aqui, você já leva isso em consideração. Para quem está buscando capacitação, você já leva isso em consideração. 71% dizem que preferem contratar um candidato menos experiente com habilidades em IA do que um mais experiente sem. Porque um estagiário que usa bem IA, ele vira um profissional sênior. Um profissional sênior que usa bem IA vira uma equipe. E quando a empresa começa a experimentar esse nível de produtividade, ela não quer mais saber de ter pessoas que não trabalhem assim. Tá? Aí aqui a gente tem o relatório desse ano, que eles criaram um termo chamado empresa de fronteira, que são as empresas que têm implantação de IA em toda a empresa, maturidade avançada, uso atual de agente, uso projetário de agente e crença que os agentes são essenciais. Então, por partes. Primeiro, IA é que nem informática. Todo mundo tem que saber usar. Na empresa, desde o estagiário até o CEO, todo mundo tem computador. Mesma coisa com IA. E segundo, essa parte de agentes são sistemas autônomos, complexos, né, que são capazes de receber uma ordem, uma missão, dividir isso em etapas e agir. Daí que vem a palavra agente, né, aquele que age. Então ele é capaz de interagir com outros sistemas. Sei lá, cadastrar um lead no CRM, mandar um e-mail. Então é aí que vem um agente autônomo. E é isso que deve ser o motor das empresas nesses anos que estão chegando. E a gente já tem CEOs de empresa agora perdendo medo de falar que eles agora estão colocando a IA como algo fundamental para a empresa. A nível que vazou um e-mail do CEO da Shopify, que é uma empresa de capital aberto de 100 bilhões de dólares, falando que agora o básico é saber usar a IA na empresa dele e que se você quiser contratar alguém lá, você tem que provar primeiro que a IA não é capaz de fazer aquilo para que você está querendo contratar a pessoa. E aí o Duolingo seguiu logo em seguida. Falou também que agora só manteve os funcionários do Duolingo e todos os prestadores de serviço que eles tinham, eles finalizaram o contrato porque eles estão usando agora IA. Em, se eu não me engano, 10 anos, eles fizeram 120 cursos, em 12 meses eles fizeram 140. Então, em um ano eles fizeram mais trabalho do que em 10 anos, para vocês terem uma noção. Aí aqui algumas oportunidades que a gente tem nesse mercado. Então, por exemplo, essa historinha, vale a pena vocês lerem essa notícia depois, aquela primeira lá, ela está em inglês, que foi uma empresa que desenvolvia jogos, pegou um designer que aprendeu a usar IA, pagou para ele 90 mil dólares e ele substituiu uma equipe inteira sozinho. Klarna usando inteligência artificial para cortar custos de marketing, só que eles erraram a mão, depois tiveram que contratar algumas pessoas, então é importante também conhecer esse case, porque, embora esteja muito bom, ainda não está nesse nível de demite todo mundo e coloca IA, é um negócio que você tem que trabalhar com cautela. Aí XP economizando 9 mil horas de trabalho, JP Morgan ajudando a impulsionar vendas, e olha esse da Amazon, né? Desenvolvedores está economizando 4.500 anos de trabalho e 260 milhões por ano. Tá? E aqui são as fases do benefício de IA. Fase 1, ceticismo e hesitação. Fase 2, exposição inicial e surpresa. Fase 3, experimentação e testes.
4, percebendo aplicações práticas. 5, adoção e integração. 6, evolução e aprendizado. Onde vocês acham que está a média das pessoas do mundo nessa fase aí? Alguém consegue levantar a mão aí? 1, 2, 3, 4, 5. 1 e 2. Quem mais? 1, 2. Ó, tá alinhado aqui, gostei. Essa é a visão que eu tenho também, tá? Muita gente às vezes pensa que está mais avançado porque você acaba naquela questão da bolha de algoritmo em rede social. Você começa a pesquisar de ChatGPT e ela vai te traz 1 milhão de coisas de ChatGPT e te dá uma falsa percepção que está todo mundo falando disso. E não é verdade. Você senta para conversar e as pessoas não sabem do que se trata. Ela fala, sim, eu uso, né, o ChatGPT, é muito bacana, né? Teve um cara que falou, um conselheiro que eu estava mentorando, que ele disse que conversou com o CEO da empresa, e o CEO falou que usava, ele ficou tranquilo. Aí, alguns dias depois ele perguntou, o cara falou que era o tarólogo dele, né, o ChatGPT. Aí você fica, putz, cara, até isso complica, né, esses relatórios. Mas isso mostra que tem uma oportunidade enorme. Ainda nem começou, na minha opinião, a IA a pegar a importância que ela ainda vai pegar nos próximos anos. Bom, e aí essa frase é muito clichê, mas ela representa muito o que está acontecendo hoje, ela é muito atual. A IA não vai substituir você, pessoas que usam IA irão. Então não é um sistema que vão botar na empresa que vai demitir todo mundo, mas sim que quando as pessoas começam a usar, elas se destacam muito. E a empresa só vai querer ter essas pessoas lá dentro produzindo e não vai mais querer ter quem não saiba usar. Tá? E só para a gente nivelar bem rápido, antes de entrar na prática, o que é a inteligência artificial, afinal de contas? Inteligência é a capacidade de aprender, se desenvolver, tomar decisão, artificial, tudo que não é natural. Então é quando o ser humano resolveu de forma sintética dar inteligência para as coisas do dia a dia, porque ele imaginou que se elas pudessem pensar por conta própria, nos entender, a vida seria mais fácil. E né? Hoje a gente tem, por exemplo, os carros elétricos, né? Carros autônomos, que você entra e fala, me leve até tal lugar, ele vai e leva. Então esse é o sonho da IA. Só que a IA iniciou em 1950 e demorou muito para evoluir e chegar onde está hoje. Só que agora está se falando muito disso porque em 2017 a gente teve um avanço muito significativo, que foi um estudo do Google que trouxe uma tecnologia chamada Transformers, né? Que foi o que deu start nessa nova era da IA, com o lançamento do ChatGPT. Então entendam, o que está acontecendo hoje é a revolução da IA generativa, que é a IA que gera coisas, que cria coisas, que iniciou com o ChatGPT. Então é uma área muito nova. Os profissionais mais experientes de IA generativa, que é essa orientada a ferramentas que você usa no dia a dia, como as que eu vou mostrar para vocês, tem 3 anos, 2 anos e 10 meses, sei lá. E o GPT, o G é generative, ele é uma IA generativa, o P é pre-trained, ele foi pré-treinado com o que tinha na internet, e o T é transformer, que é exatamente essa tecnologia que eu falei para vocês, que foi criada ali em meados de 2022, né? Novembro de 2022. Bom, então, dito isso, queria já começar a mostrar algumas coisas práticas que é possível fazer com inteligência artificial para vocês. Então, eu vou mostrar umas coisas mais simples e umas coisas mais complexas, tá? E eu acho que isso vai ajudar vocês a terem ideias de casos de uso, tá? Eu acho que uma das coisas mais úteis que a gente consegue trazer hoje são casos de uso. Então, por exemplo, eu vou ficar indo e voltando aqui, ó. Eu vou começar pelo que todo mundo meio que já faz, né? Mas talvez alguns não façam, e depois ir seguindo para algumas coisas mais complexas. Então, por exemplo, se eu chegar aqui no ChatGPT hoje, crie para mim uma mensagem, sei lá, para avisar a equipe que um colaborador foi desligado de uma forma bem branda. Aí ele vai lá e cria, isso é o que todo mundo faz, né? Então ele faz, né? Pessoal, gosta de compartilhar e tal. Então essa é uma coisa bem básica que você pode fazer. Aí você já começa a chegar em coisas um pouquinho mais complexas. Por exemplo, você chegar no ChatGPT, inclusive eu recomendo vocês que toda vez que vocês forem falar uma coisa totalmente diferente, mudem de conversa, porque aquele contexto vai ficar poluindo o restante da conversa, tá? Então evitem ficar na mesma conversa há muito tempo. Isso inclusive fazer ficar mais confuso. Tá? Dizer assim, crie uma linha editorial para um Instagram de inteligência artificial focado em consultoria para negócios. Aí, isso é uma outra coisa legal. Ó, olha quão rápido ela consegue montar toda a categoria, né? Então, categorias de conteúdo, educação e autoridade, conteúdo inspiracional. Então, aí você tem exemplos de quadros fixos, o que é para fazer na segunda, terça, quarta, quinta, sexta. E eu normalmente faço isso falando, né? É muito rápido, que aí você chega e diga assim, me dê ideias para o post de segunda, agora escreva, agora mude, agora deixe mais dinâmico, agora mais formal. Então, isso daí ainda está no básico, né? Isso é o que todo mundo faz, mas é importante a gente passar. Aí a gente começa a entrar numa questão de escrever artigos completos e livros. Né? Escrever livro, o macete, eu cheguei a escrever um livro em 24 horas com IA um tempo atrás, é você pedir para ela fazer o sumário, os capítulos, e depois ir fazendo as partes internas do livro pouco a pouco, porque o ChatGPT tem limitação da quantidade de conteúdo que ele faz de uma vez só. Então ele não consegue fazer mais de 2 a 4 mil tokens, né, que é uma quantidade de texto lá de uma vez.
Então também é uma outra coisa, ele nunca vai conseguir escrever de primeira um livro inteiro. Ele vai ter que escrever por partes. Tá? Então isso aqui é uma coisa legal também. Aprender os mais variados assuntos. Pessoal, usem a IA como professor. Tá? Aqui, inclusive, eu estava fazendo essa pesquisa. Como é que está a legislação de Portugal para o uso de inteligência artificial em relação à LGPD, que eu sei que tem o ato de inteligência artificial aqui, que foi o primeiro do mundo, e eu queria saber qual era a diferença. Então eu estava fazendo essa pesquisa aqui no ChatGPT, por exemplo. Eu vim e comecei a conversar com eles sobre isso. Cadê? Ó, legislação IA, Brasil e Portugal. Então perguntando como já estava aqui, o que tem de diferente, ó, o tipo de lei, o que eu posso fazer no Brasil que eu não posso fazer aqui. Eu faço isso com muita frequência. Por isso que eu recomendo muito que vocês usem o ChatGPT no dia a dia, porque ele vira um assistente. Tá? É tão útil quanto acender a luz. Se alguém me perguntar, Danilo, quantas vezes você acendeu a luz hoje, eu não lembro. Quantas vezes eu usei o ChatGPT, eu não lembro também. É um negócio que eu uso para tudo. Quando eu viajo, quando eu quero perguntar alguma coisa. Ontem eu pedi comida, eu não sabia quais eram os pratos típicos daqui, eu perguntei. Falou, tem a francesinha, tem sei lá o quê. Falei, qual que é o melhor lugar? Lugar tal, pedi, uma delícia e tal. Então, você começa... e uma dica, tá? Sempre peçam para ele pesquisar na internet. Porque a IA, ela tem um negócio chamado alucinação, que é quando ela escreve coisas, às vezes, erradas. Quando ela pesquisa na internet, a probabilidade de alucinar é muito pequena. E é importante você pedir, porque senão, às vezes, ela não busca e ela pode errar. Tá? Então, isso aqui é mais uma coisa legal. Agora, no ChatGPT, você pode fazer também análise de dados, entre algumas outras coisas, mas eu não quero focar tanto nele, eu queria mostrar nele uma tendência muito importante, só que aí eu vou ter que mostrar aqui no celular, porque o meu microfone não está pegando, que é a voz. A gente entrou numa grande era de voz, agora com inteligência artificial. Não sei quem aqui já usou o modo de voz do ChatGPT, eu vou mostrar uns casos de uso bem interessantes, inclusive para quem está em outro país. Tá? Então, por exemplo, só bem rapidamente aqui. Tá me ouvindo aí, ChatGPT? Opa, tô te ouvindo sim, Danilo. Pode falar que eu tô aqui prestando atenção. Legal. Manda um abraço aqui para o pessoal que está no evento Universo Prepara, aprendendo habilidades aí profissionais para trabalhar em Portugal. Com certeza. Então, um abraço enorme para todo mundo que está aí no evento Universo Prepara, se preparando para trabalhar em Portugal e aprendendo essas habilidades profissionais. Boa sorte para vocês aí. Ô, ChatGPT, eu estou com um amigo aqui que fala inglês, mas eu não falo inglês. Então eu queria que você atuasse como uma tradutora em tempo real. Então tudo que você ouvir em português, eu quero que você repita exatamente o que foi falado, mas em inglês. E tudo que você ouvir em inglês, eu quero que você repita exatamente o que foi falado em português, para a gente poder se comunicar, pode ser? Claro, pode deixar. Eu vou traduzir tudo em tempo real. É só começar a falar que eu faço essa ponte entre o português e o inglês para vocês. Bom dia, meu nome é Danilo. Good morning. My name is Danilo. Hi, Danilo. My name is Paulo. How are you doing? Oi, Danilo. Meu nome é Paulo. Como você tá? Eu estou bem, Paulo. Com que você trabalha? I'm good, Paulo. What do you do for work? Oh, I'm a doctor. And you, Danilo? What do you do for a living? Eu sou médico. E você, Danilo? Com que você trabalha? Então, olha que legal, né? Isso aqui já é uma coisa muito boa que você consegue usar. A Apple lançou agora os fones de ouvido dela com inteligência artificial que traduz em tempo real também, né? Que aí a pessoa fala com você esteja ouvindo o idioma. Então, tradução é uma coisa que eu imagino que seja útil para vocês. Então, por isso que eu quis mostrar isso. O ChatGPT também consegue ver. Se eu ligar aqui a câmera enquanto eu estiver fazendo isso, eu consigo mostrar para você e perguntar para ele. Inclusive, eu consigo perguntar sobre cardápio, sei lá, se tiver em algum outro idioma. Eu faço muito isso, né? Às vezes tem um ingrediente que eu não conheço, aí eu vou lá e pergunto. Então, recomendo que vocês façam esse caso de uso. E a gente está entrando numa grande era da voz, porque até então a voz era muito lenta na IA e esse ano ela ficou muito rápida. Então agora está rolando ligações, às vezes vocês vão ligar para lugares, quem vai atender vocês vão ser inteligências artificiais. Inclusive esse trabalho de quem implementa agentes de IA conversacionais é um trabalho que vai ganhar muito destaque agora nos próximos anos, vai ter uma demanda enorme na minha opinião. Bom, aí resumir, traduzir textos, ter ideias, né? Isso aqui são algumas coisas que dá para fazer com o ChatGPT, mas eu queria focar em umas coisas mais interessantes. Por exemplo, se vocês entrarem no meu LinkedIn agora, Danilo Gato, vocês vão ver que vai ter um post lá. E aí uma coisa legal é que não fui eu que fiz esse post. Tá? Então, a gente entra numa questão que eu queria falar um pouco para vocês sobre automação com inteligência artificial. Então, se eu vier bem aqui, por exemplo, no meu perfil, e bem aqui tem o meu conteúdo, ó, 40 minutos atrás, 3 horas atrás, tem 2 posts meus aqui. Como é que isso aqui funciona? Bom, basicamente, existem hoje ferramentas que são chamadas de ferramentas de automação, elas já existem há alguns anos. Mas, quando surgiu a IA, elas foram para um outro patamar. Tá? Então, por exemplo, antes elas só faziam coisas básicas, do tipo, se o cliente cancelar, você manda um e-mail, manda com esse texto aqui. Agora você consegue colocar um passo de inteligência artificial que ela consegue raciocinar
e personalizar. Então, para essa minha automação acontecer, eu tenho 3 automações aqui. Eu tenho uma que é o coletor de notícias. Então, todo dia, ela vasculha o meu e-mail em busca de newsletters que eu me inscrevi. E se ela achar notícias, ela manda para o ChatGPT. O ChatGPT extrai dessas notícias título, conteúdo e link. Ele encurta o link e ele posta no Excel aqui que eu tenho só de notícias. E aí, depois, ele pega e cria a imagem para essas notícias. Eu até consigo mostrar para vocês isso, porque eu acho legal vocês terem uma noção de como funciona por trás dos panos. Espera aí, ó. O Google Drive. Se eu botar aqui uma notícias de IA. Ó, então eu tenho aqui um Excel que tem um monte de notícias, ó, tá vendo? Todo dia a IA está adicionando mais notícias lá. Aí o que que acontece? Deixa eu tentar chegar nas últimas aqui. Nossa, é a notícia. Vai. Pronto, aí, ó, tá vendo? Então tá aí, ó. Então o que que acontece, ó? Temos essa notícia. Então ele vem aqui e escreve a notícia nova, só que ainda não faz o post, tá? Mas percebam que ele já cria a imagem da notícia, ó. IA projeta primeiro genomas virais funcionais. Aí se eu clicar aqui, ele já criou até a imagem dessa notícia. Já está aqui para postar, para esse post, ó. Aí Google integra Gemini ao Chrome. Ó, isso aqui foi interessante também. Ó, aí já fez aqui a imagem. Aí eu tenho uma outra IA que é a escritura de post, que ela vem e escreve os posts. Ela roda 2 vezes por dia, vê todas as notícias que vieram aqui, pega o resumo dela e escreve um post, que ele já botou aqui, ó. Aí o que acontece? Tem uma prática muito importante que é o Human in the Loop, que é você vir aqui aprovar. Então, o meu trabalho aqui é vir e aprovar. Eu leio, aprovo, e depois vem uma outra que pega os que estão aprovados e posta. Eu poderia deixar automático, só que isso não é uma boa prática porque eu vou ser responsabilizado pelo que é escrever. Então, se ela escrever alguma barbaridade, alguma coisa assim, foi a IA, né? Infelizmente, você não vai mais colar no futuro. Então, isso aqui é uma coisa muito bacana. Então, eu automatizei completamente a minha criação de conteúdo com inteligência artificial. Tem algumas outras coisas legais que dá para fazer. Por exemplo, a criação de agentes. Agentes de IA são, como é que eu posso falar, quase funcionários virtuais. E hoje uma coisa muito útil para empresas, né, para negócios, profissionais, é você criar agentes para te ajudar com o seu dia a dia ou na sua empresa para fazer atendimento. Eu vou pedir para todos vocês entrarem no meu Instagram aí, @odanilogato, e me mandem uma mensagem no direct, que aí vocês vão ver quem vai responder vocês é o Danilo GPT. Se quiser, pode até falar que vocês estão na minha palestra. Ele está treinado com todas as informações dos meus cursos, das minhas aulas, mentoria, MBA e tudo, e ele consegue responder o que vocês quiserem. Tá? Então, antigamente, isso era uma grande dor que eu tinha no meu negócio, que era de conseguir dar conta de responder todo mundo. Hoje eu não preciso mais, ela faz sozinha. Aí o meu e-mail virou só uma fábrica de leads. Todo dia eu abro lá, tem 5, 6 leads lá, porque o meu agente mandou para a pessoa. E uma coisa que eu tenho percebido também é que as pessoas pensam que sou eu. Eu falo para ele se apresentar como Danilo GPT e elas pensam que sou eu brincando. Hahaha, Danilo, que legal isso, você parece fingindo que é uma IA. Aí ele continua falando. Eu já peguei uma vez uma conversa que a pessoa trocou umas 20 mensagens, assim, nossa, você é tão acessível. Aí ficou falando assim, aí eu fiquei até com vergonha. Eu falei, meu Deus, cara, como é que eu falo para essa pessoa que não sou eu agora? Entendeu? Eu fingi que era, né? Eu falei, pô, é verdade, né? Pô, que legal. Entendeu? Então, olha que complicado que é, né? Mas isso para negócios é uma coisa extremamente útil, porque a gente sabe que muita gente compra por impulso. E aí, se você não responder na hora, você perde aquele lead. Então, isso é uma coisa muito legal. Vocês podem testar aí o Danilo GPT. Outra coisa que eu acho legal mostrar para vocês, tem mais 2 coisas que eu queria mostrar. Estou com um tempinho curtinho, mas é só para vocês terem uma noção multidisciplinar, né, de como ela está impactando várias áreas. Então, eu já mostrei para vocês o ChatGPT sendo usado como auxiliar no dia a dia. Mostrei para vocês aqui também automações, né, que podem fazer post automático, entre várias outras coisas. Eu tenho automação que faz proposta automática para mim, que eu entro em reunião online com o cliente, ela entra comigo, termina a reunião, ela cria um resumo, manda para a automação monta uma proposta, ela já me devolve a proposta pronta. Eu já posso só entregar para o cliente, já está no meu Word lá, tudo certinho. Agentes, né, que eu acabei de mostrar para vocês agora, queria mostrar uma outra coisa legal também, que é na parte de música. Porque isso aqui é uma tendência que eu acho importante vocês ficarem de olho e trabalhar nela. Tá? Então tem uma ferramenta aqui que já viralizou algumas vezes, talvez muitos de vocês conheçam, chamada Suno AI. Ela é uma IA que cria músicas. Tá? Então se eu vier bem aqui, e por exemplo, vir aqui no Custom, e botar que eu quero fazer aqui uma letra de música, eu posso vir aqui e dizer assim, ó... Cadê? Ele vive mudando, cara, esse... Aqui, ó. Crie uma letra sobre os profissionais que estão participando da conferência Universo Prepara em Portugal. Estão aprendendo a usar inteligência artificial profissionalmente.
Aí, aqui, ó, eu podia fazer isso no ChatGPT, vou fazer aqui. Né? Já, a maioria das ferramentas está começando a perceber tudo que você precisa para ela funcionar, já estão oferecendo dentro dela mesmo, né? Então deixa eu ver aqui o refrão. Ó, acho que esse refrão aqui está mais legal, ó. O universo prepara, que tudo começa, sei lá o quê. Ó, eu vou tirar aqui o pré-refrão, só para a gente não demorar muito. Vai. Meu Deus. Tirei. Aí eu vou pegar aqui embaixo também, tirar esses outros versos. Eu vou pegar um ritmo aqui, né? Vou tentar pegar um ritmo bem brasileiro. Vamos tentar aqui. Meu Deus, a letra é grande mesmo. Tá, vamos pegar aqui. A espada, sei lá o quê. Pronto. Aí eu vou botar aqui assim, ó. Forró piseiro. Né? Aí vocês vão ver que a IA foi treinada com estilos musicais realmente brasileiros. E aí vocês vão ver que em poucos segundos ela vai vir aqui e vai criar, por exemplo, 2 versões de música. Para a gente testar essa aqui, por exemplo. Vamos ver. No sol brilham ideias férreas mentes. Portugal é um palco, futuro presente. O mar de perguntas dispostas não. Até o sotaque, né? Inteligência nas nuvens, transformação. O universo prepara, aqui tudo começa. E podia ser qualquer estilo, né? Vocês viram, aí pode ser, sei lá, axé, pode ser forró, já testei chorinho, testei de tudo. Pô, muito bacana. Mas aí a pergunta que eu quero que vocês reflitam é, isso não está acontecendo só com música. Isso está acontecendo com livro, com vídeo, com imagem. A gente está entrando numa era de hiperpersonalização de conteúdo. E olha uma coisa interessante aqui na Suno. Essa home aqui para vocês, ela lembra alguma coisa, algum site? Spotify, né? Então o que acontece aqui? As pessoas estão gostando de ouvir música de IA. E com o tempo ela vai começar a pegar o teu estilo, a forma que você gosta. E isso não vai acontecer só com música, vai acontecer com filme, vai acontecer com livro. Muito em breve a gente talvez vai consumir 80% conteúdo feito por IA para nós mesmos e 20% conteúdo que humanos criaram. Porque é sempre um risco você consumir do humano, né? Você assiste 7 temporadas de Game of Thrones e não gosta do final. Entendeu? Aí daqui a pouco a IA já vai entender qual é o tipo de final que você gosta. Você vai chegar em casa à noite e dizer, tem 40 minutos, cria um filme para mim estilo Resgate do Soldado Ryan, mas eu não quero que ninguém do bem morra, né? Eu quero um final feliz e tal, vou só pegar uma pipoca ali, você vai voltar e vai estar pronto. Entendeu? Então, e é isso que vai acontecer, tá? Então, assim, cara, isso vai impactar inúmeras indústrias, inúmeras empresas, a musical, você vai ficar criando, você vai botar uma música que você gosta, aquelas bandas de um hit só, você joga aqui e gera um álbum inteiro baseado nelas. Então você sempre tem que projetar, né? Então essa parte da hiperpersonalização é muito importante. E uma outra última coisa que eu queria mostrar para vocês é a parte de programação. Hoje com IA todo mundo consegue virar um programador. Você consegue vir aqui em ferramentas como a Lovable, que é uma muito boa assim, para quem é iniciante, e você consegue desenvolver coisas apenas falando. Crie para mim um aplicativo que faça assim, assim, assado. Ela vai e cria. Aí você vai falar assim, não gostei desse botão, faça assim, faça assado, coloca um login, não está funcionando, dá erro, pega e cola. Aí o que foi que eu fiz? Eu criei meu próprio gerador de conteúdo para mim mesmo. Né? Então, por exemplo, olha esse sistema que eu fiz para eu usar. Então, se eu vier aqui e disser assim, ó, crie um post sobre a importância de imigrantes aprenderem a usar IA generativa para terem mais oportunidades. Gerar script. Aí ela vai ativar uma automação que vai gerar um script no estilo que eu falo. Né? Então isso aqui é uma coisa bem relevante, porque aí fica do jeito que eu gosto. Né? Então eu refinei bastante essa automação para ela poder entregar exatamente o que eu queria. Aí vamos ver. Ó. Vai gerar, vai gerar, vai gerar, vai gerar. Já já vai vir aqui. Tá aí, ó. A onda de imigrantes que dominam a generativa está mudando tudo. Eu vou remover as pausas aqui. Eu vou deixar só três linhas para a gente não... para ser rápido, né? Porque senão demora um pouquinho. Aí eu vou agora gerar áudio. Aí eu tenho minha voz clonada. Né? Então eu clonei minha voz profissionalmente e agora eu posso gerar áudio com a minha própria voz. Ó, gerei aqui. Vejam se fica muito diferente da minha voz normal.
A onda de imigrantes que dominam IA generativa está mudando tudo. Essa nova habilidade pode ser a chave para oportunidades incríveis. Aí eu posso simplesmente vir aqui agora, eu gostei do meu áudio, eu posso vir aqui no meu sistema, pegar meu avatar vertical no escritório, ou pegar de repente meu avatar vertical externo e gerar um vídeo, né? E aí ele vai gerar esse vídeo, a última coisa que eu quero mostrar para vocês. Então, se eu pegar esse videozinho aqui, ó, esse ID. Lembrando, tá, pessoal, eu criei esse sistema para mim mesmo, tá? Para eu usar, para criar o meu conteúdo. Ninguém mais tem acesso, eu não sou programador, e ele me poupa um tempo enorme. Aí agora ele está fazendo aqui no Redian o meu vídeo. Tá? Então, só enquanto eu finalizo, acho que é o tempo que o vídeo fica pronto, só para mostrar para vocês. Isso aqui foi feito em tempo real. Me poupa um tempo enorme quando eu estou viajando. Só deixar aqui carregando aqui rapidinho, que a gente consegue ver aqui o tempo que está. Está 30% pronto, já vai ficar pronto. E aí o que eu queria mostrar para vocês, para a gente finalizar, cuidados que vocês precisam ter com a IA. Então, alucinações é uma coisa muito importante. A IA erra. Validem tudo, 100% que ela faz. Tá? O nosso trabalho já não é mais ter ideia, criar. Nosso trabalho é apenas validar. Ela falou uma coisa, vê se aquilo existe mesmo. Vai no Google, pesquisa rapidinho. Isso vai poupar para vocês muito problema. Tá? E vocês vão ver que na maioria das vezes vai estar certo, mas de vez em quando vocês vão achar um errinho e vocês corrigem. Direitos de uso, a Suno AI, por exemplo, no gratuito, ela deixa você usar a música. Desculpa, ela deixa você criar a música, mas você não tem direito comercial sobre ela. Só tem direito comercial se você estiver pagando. Então, outra coisa importante. Segurança de dados, muitas ferramentas mandam os dados para a nuvem, e aqui na Europa esse negócio é importantíssimo, você saber como funciona, até pergunta para o ChatGPT, né, se você pode usar aquela ferramenta ou não. Legalidade e conformidade, tem coisa que você consegue, mas não pode fazer. Eu consigo criar uma IA para fazer terapia, eu posso? Não. Entendeu? Se eu começar a divulgar IA terapeuta, eu vou ter um problemaço, né? Então, é mais ou menos isso. E vieses, né? Cuidado com os dados que foram usados no treinamento da IA, eles podem estar enviesados. Vamos só ver se meu vídeo ficou pronto aqui. Está com 38%. Então, enquanto isso, só passar aqui meus contatos para vocês. Então, quem quiser ler esse QR Code aqui, vocês vão cair nesse Linktree aí do lado. Então, aí tem todas as minhas formações. Então, quem quiser mentoria, MBA, curso de ChatGPT, que é um curso que eu tenho de ChatGPT para negócio, enfim, vocês conseguem verificar. Meus conteúdos estão ali. Quem quiser entrar em contato aqui pelo e-mail. E aí, a última coisa que eu queria mostrar para vocês é meu vídeo que acabou de ficar pronto. Parece que cravado no tempo. Eu recebi o e-mail aqui. Ó, vamos dar uma olhada. A onda de imigrantes que dominam IA generativa está mudando tudo. Essa nova habilidade pode ser a chave para oportunidades incríveis. Eu vou mostrar como quem aprende isso agora consegue sair na frente. Olha aí que bizarro, né? Então, hoje você consegue pegar e fazer sistemas para você. Todo mundo vai virar programador. Empresas de tecnologia que hoje valem milhões, no futuro não vão valer nada. Porque a gente vai começar a criar nossas próprias ferramentas. Eu já criei várias para mim com esse tipo de IA. Então, o que eu queria dar para vocês era um breve overview de como dá para fazer, o quão fácil dá para fazer. Esse sistema você vai criando, falando com ele, entendeu? E aí você consegue gerar uma ferramenta que você pode usar para a sua profissão, para a sua empresa. Então, eu acho que 25 minutos eu acho que dá para mostrar bastante coisa, mas eu recomendo que vocês estudem. Quem tiver na dúvida de onde começar, comece pelo ChatGPT. Para mim, ele é a ferramenta mais útil de todas, porque ele é o teu assistente diário. Você vai falar com ele 50 vezes por dia. Aí você vai ter outras que vão executar tarefas melhor do que ele, mas para ter insights, para aprender coisa, traduzir, saber o que pesquisar, ele vai resolver para vocês. E aí vocês encontram também até outras ferramentas por ele. Quem quiser saber mais, conhecer meus treinamentos, vocês têm aqui novamente aqui o meu contato, tá? E a minha recomendação final aí para vocês é estudem IA, não importa a profissão de vocês, porque podem ter certeza que vão ser os profissionais mais valorizados e requisitados pelo mercado nos próximos anos. Então, com isso aqui, minhas despedidas. Muito obrigado de novo. Espero que tenha agregado. Palmas para Danilo Gatto.